Oferecimento. Ele que foi pole nas últimas 3 provas e tem 4 nesta temporada. David Coulthard foi o mais rápido no treino de ontem, quando Mika Salo da Tyrrell inicia o treinamento. É o primeiro piloto a ir para a pista. David Coulthard tem o tempo de 1:14.182. O segundo colocado no primeiro treino oficial foi o companheiro de Coulthard na Williams, Damon Hill, 1:14.289. Aí está o inglês Damon Hill, é o vice-líder do campeonato mundial. Ele mesmo já tem poucas esperanças de tirar o título de Michael Schumacher, mas tem como grande incentivo para essas provas finais do campeonato levar a Williams ao tricampeonato mundial de construtores. A Williams ao tetracampeonato mundial de construtores. A Williams campeã mundial de 92, 93 e 94 no mundial de construtores, está atrás da Benetton. A Benetton tem 112 pontos, a Williams 92. Damon Hill e David Coulthard correm, portanto, para tirar essa primeira colocação da Benetton e tentar pelo menos dar o título dos construtores para a Williams, já que o mundial de pilotos está praticamente nas mãos de Michael Schumacher. Schumacher fez o terceiro melhor tempo no treino de ontem, 1:14.524. Os 3 pilotos estão na casa de 1:14 e o Damon Hill fica 1 décimo atrás de David Coulthard, enquanto o Schumacher 4 décimos atrás do Coulthard. Depois nós temos Jean Alesi em quarto, Gerhard Berger na 5ª posição, Johnny Herbert é o 6º, a 7ª colocação é de Mark Blundell da McLaren, Ed Irvine da Jordan está na 8ª colocação. Depois nós temos Frentzen em 9º, Rubinho Barrichello ocupando a 10ª posição no grid provisório. Os outros brasileiros, Roberto Moreno fez o 21º tempo, Pedro Paulo Diniz o 22º tempo. Apenas Mika Salo na pista. Você já vai conferindo aí as parciais do Salo em comparação à do David Coulthard, o pole. Ele passa nessa primeira bem acima do tempo, 2:1 mais lento do que David Coulthard, o finlandês Mika Salo com a Tyrrell. A corrida no Japão, em Aida, apresenta algumas novidades nas equipes. A McLaren, por exemplo, está sem Mika Hakkinen. Ele foi operado da apêndice e substituído nesta prova por Jan Magnussen, dinamarquês, piloto de testes da McLaren. Essa é uma alteração. O Roberto Pupo Moreno não ia correr no lugar dele o Hideki Noda, japonês, mas a Federação Internacional de Automobilismo não deu a superlicença para o Noda. Então o Moreno foi chamado às pressas e está aí pilotando o carro da equipe Forte Corse. Nós temos também outras novidades, como a volta de Gianni Morbidelli no carro da Footwork, Bertrand Gachot de novo na Pacific e o Aguri Suzuki, japonês, que volta a pilotar a Ligier no lugar de Martin Brundle. São algumas novidades nas equipes que vão alinhar para este grande prêmio do Pacífico. Aí está Harold Frentzen da Sauber, ele continua numa ótima forma. O Schumacher, o outro alemão da Fórmula 1, o alemão mais famoso, fica aí na expectativa. O Frentzen marcou o 9º tempo no treino de ontem, 1:15.942. É o segundo piloto a ir para a pista. A Williams também acerta últimos detalhes para que os seus pilotos vão para o trabalho. David Coulthard já no cockpit, com o capacete, esperando o momento para ir tentar a sua 5ª pole position. A 5ª da carreira, a 5ª na temporada, e se ele conseguir, seria a 4ª pole consecutiva de David Coulthard. Mika Salo continua percorrendo aí os 3.703 metros do circuito de Aida. É um circuito com muitas curvas, muito estreito, com poucos pontos de ultrapassagem. E nos treinos o que mais tem atrapalhado os pilotos é a poeira que está juntando na pista. Fica numa região montanhosa o circuito de Aida, o vento bate forte e a poeira está atrapalhando a vida de todos os pilotos. A maioria deles reclamando do excesso de sujeira na pista. Aí o Frentzen fazendo a sua volta de aquecimento para depois partir para a volta mais rápida e tentar melhorar o seu tempo. Você conferiu ali o tempo do piloto da Sauber, 1:15.942. Passa aí na reta dos boxes o Frentzen e abre a sua volta. Enquanto o outro piloto da Tyrrell, o Kyo Katayama, vai para a pista. O Katayama, que está voltando a pilotar a Tyrrell depois do acidente sério na largada em Portugal. Ele ficou fora do Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, na Alemanha. Recuperado, Katayama está de volta ao carro da Tyrrell. Continua aí o
Harald Frentzen na sua volta, agora já com o cronômetro em ação, e a gente vai ter uma ideia de como se comporta o Frentzen. 32,083 o tempo do Coulthard na primeira parcial, ele passa com 734 milésimos acima. Frentzen, que tem 1,15,942 contra 1,14,182 do piloto David Coulthard. 1,8, portanto, foi mais lento o Frentzen no treino de ontem. Agora passou 0,7 na primeira parcial. A Ferrari de Jean Alesi também vai para a pista. O Frentzen vai para completar a sua volta. Aí a checagem sendo feita no carro de Jean Alesi. Jean Alesi que pela primeira vez corre em Aida. E o Frentzen vai completar a volta. Faz o tempo de 1,15,567, melhora o seu tempo e pula da 9ª para a 7ª posição, Harald Frentzen. Pelo começo, a gente pode notar que a pista parece mais rápida para os pilotos. E aí você está com a imagem da câmera colocada no cockpit, no carro, no bico do carro, um pouco à frente do cockpit do carro do Katayama, e você tem aí todo o balanço do piloto. São duas câmeras colocadas no carro do Kyo Katayama da Tyrrell. Uma câmera, você está vendo a câmera branca ali, ó, na carenagem do carro, é a que focaliza o piloto dentro do cockpit. E essa, a câmera mais tradicional, colocada aqui do lado esquerdo do carro, onde você vai a bordo da Tyrrell de Kyo Katayama. Os japoneses sempre com um belo espetáculo nas transmissões da Fórmula 1 e, é claro, dando toda a atenção para os seus pilotos. Se você teve aí a imagem das duas câmeras, além dos dois ângulos de visão, as duas câmeras, essa colocada aí na frente do Katayama e a outra do lado esquerdo do carro da Tyrrell. No circuito de Aida, no Japão, acompanhando toda a movimentação do fim de semana, esse circuito que vive a sua segunda corrida de Fórmula 1, a primeira o ano passado, o Grande Prêmio do Pacífico no ano passado, foi vencido pelo Michael Schumacher, e este ano a gente tem o segundo Grande Prêmio disputado em Aida. Vivendo todo o clima, toda a expectativa, todo o fim de semana lá no Japão, o repórter Marcos Uchoa. Bom dia, Kleber daqui, boa noite para todos. Aí realmente temos uma expectativa dessa segunda parte do treino, que no treino de manhã nós já tivemos os treinos livres, com tempos bastante altos em relação a ontem. Você observou em relação, você está vendo aí como os carros balançam. Há uma reclamação muito grande dos pilotos em relação a uma quantidade de areia e de pedrinhas na pista. Realmente a pista é bastante abrasiva e eles têm reclamado que tem sido difícil realmente uma aderência melhor, conseguir um melhor ajuste do carro em termos de aerodinâmica para poder realmente ter um melhor rendimento. Isso é uma reclamação constante de todos os pilotos ontem, isso se manteve hoje. E hoje de manhã estava muito quente, por isso, se a gente observar os tempos do treino da manhã, realmente tempos bastante altos em relação à classificação. Só o David Coulthard conseguiu girar em 1,15, ele fez 1,15,730. Realmente o David Coulthard está numa fase muito boa em relação a esses treinos de rapidez pura, pelo menos, né? Como você observou, vai aí para a possível quarta pole position seguida. E ele foi o único a rodar em 1,15 de manhã. Todos os demais, o Hill, o Alesi, o Irvine, o Berger, o Schumacher, o Herbert, Frentzen, todos em 1,16. Agora a temperatura está um pouco mais fresca, agora realmente esse próximo deve beneficiar os pilotos. Nós temos no momento uma temperatura de 21 graus, na pista 30,2, uma umidade de 47%, que é bastante seco, e o vento de 6,5 km, que é um vento razoável, nada demais. Há uma expectativa de que eles consigam melhorar os tempos em relação a de manhã. Agora em relação a ontem, aí já é mais duvidoso. De qualquer maneira, a gente vai ver aí realmente uma segunda parte, que essa parte agora do treino realmente vai valer, com uma expectativa se essa diferença de temperatura vai ser suficiente para atrapalhar realmente os pilotos a conseguirem melhorar os tempos de ontem. Até agora, apenas o Frentzen conseguiu passar de nono da posição de ontem para a 7ª posição. Kleber. E na volta do Jean Alesi, não aconteceu o que rolou com o Frentzen. O Alesi fez a volta na casa de 1,15. Ele ontem, na 4ª posição, fez 1,14,919, 1,14 alto. E nessa primeira volta do Jean Alesi, ele ficou acima de 1,15. Tanto é que já vai para o box, não tenta mais Jean Alesi.
O ano passado, Alesi não correu este grande prêmio em Aida. O Alesi tinha sofrido um acidente em testes com o carro da Ferrari e teve problemas nas vértebras e acabou não participando desta corrida. Ele foi substituído naquela ocasião pelo Nicola Larini e está estreando aí em Aida o Jean Alesi, que neste fim de semana vai completar o seu grande prêmio de número 100. O francês com muita vontade de fazer uma grande corrida e quer saber conquistar a sua segunda vitória. Essa é, claro, a intenção do Jean Alesi. Luca Badoer também foi para a pista, o piloto da Minardi, e conseguiu baixar o tempo. 1:17.244 o tempo dele, quando ontem ele tinha feito 1:17.612. Ele não melhora a posição, mas conseguiu melhorar o seu tempo. E você viu ali o Bouillon, o carro número 29 da Sauber, com problemas, enquanto o Mark Blundell da McLaren vai fazendo sua volta. O Blundell estava na 7ª posição no começo do treinamento, com a boa volta do Frentzen. O Frentzen assumiu a 7ª colocação, o Blundell caiu para o 8º posto. E ele está aí tentando melhorar a situação. Ficou numa posição meio complicada aí o Bouillon, ó. Você está revendo o que aconteceu com ele. O carro escapou de frente, ele fritou completamente os pneus, travou o freio da frente, rodou, perdeu o carro, não conseguiu recuperar e ficou aí numa posição meio ruim. Atravessado ali na pista, numa curva, olha como ele está, ó. Ficou na metade da pista. Você viu como ele rodou, e a areia que tem ali na caixa de brita, ali na zona de escape, com o vento que faz em Aida, essa areia constantemente está se mexendo, está se movimentando e está vindo para a pista. Como veio também o Ed Irvine da Jordan, o Damon Hill chegou a fazer uma comparação da pista de Aida com uma praia. Disse que às vezes se sentia pilotando um carro de rally. Foi a opinião do Damon Hill depois dos treinos realizados ontem. E o problema continua com a pista suja. Está aí o Ed Irvine ocupando a 9ª posição. Ele fez uma volta já, fez 1:16.483. Esse tempo que você está vendo é o tempo de ontem do Ed Irvine. Ele que vai fazendo as suas últimas corridas pela equipe Jordan, depois vai para a Ferrari fazer companhia a Michael Schumacher na nova constituição das equipes para o ano que vem. Tá aí o Bouillon, o carro dele sendo retirado, indo para fora da pista para não provocar nenhum problema. Os pilotos estão enfrentando também um problema com o asfalto muito abrasivo em Aida, o que está fazendo com que os pneus se desgastem muito rapidamente. Os pilotos estão praticamente conseguindo dar 2 voltas rápidas e mais nada. E aí para o box, esperar um pouquinho, tentar um novo jogo de pneus, um novo set para, quem sabe, melhorar o tempo numa outra oportunidade. E isso acabou acontecendo. Você viu que o Alesi deu uma volta, deu a segunda, foi para o box. A mesma coisa faz o Ed Irvine, sem conseguir melhorar o tempo, tanto o Alesi quanto o Irvine. Já vai o Irvine também para o box. Os treinos vão rolando, tem aí uma Benetton na pista, é a Benetton do Johnny Herbert. Ele ocupa a 6ª posição no grid, 1:15.561 é o tempo dele de ontem. Nós já estamos indo para 14 minutos do treino, o primeiro quarto do treino sendo cumprido pelos pilotos, e o Herbert vai completar a sua volta. Rubinho Barrichello foi para a pista. Enquanto o Herbert vai completando a sua volta, faz 1:18.4, uma volta ruim de Herbert. O Barrichello já deu uma volta, foi para casa de 1:16, também não consegue melhorar o tempo de ontem. 1:16.368 o tempo do Rubinho. O Rubinho que ocupa a 10ª posição, 1:16.263 ele fez ontem. Foi o tempo que lhe garantiu a 10ª posição no grid. Quer dizer, por enquanto só o Luca Badoer e o Harald Frentzen melhorando. O Pedro Paulo Diniz também vai para a pista e o brasileiro da Forte faz 1:19.704. 1:19.704 ele também melhora. Quer dizer, o pessoal que estava com um tempo mais alto, e essa câmera colocada aí no bico do carro do Herbert, uma câmera muito bonita que dá uma visão bem interessante do traçado que o piloto faz, da visão que ele tem ali da pista propriamente dita. E o Berger também vai para a pista com a equipe, com o carro da Ferrari. Eu dizia que os pilotos que rodaram
numa volta mais alta, nos casos do Luca Badoer, do Pedro Paulo Diniz, conseguiram melhorar o tempo. Dos que estão entre os primeiros do grid, apenas o Frentzen conseguiu baixar o tempo. Fez uma boa volta o alemão da Sauber e ninguém mais. Nem o Alesi, nem o Rubinho, nem o Irvine, nem o Herbert. O Berger vem passando numa boa marca. O Berger vem passando apenas 0,60 acima do tempo do Dale Coulthard na primeira parcial. Mas é apenas a primeira parcial. Depois, essa primeira parcial, ele sai da reta, faz duas curvas de velocidade um pouco mais alta e agora é que ele vai pegar o trecho mais lento do circuito. Uma parte mais sinuosa, com muitas curvas, curvas de baixa, é onde o piloto vai encontrando mais dificuldade. O Damon Hill disse, inclusive, que é um circuito que exige mais do piloto do que do motor. É mais importante o piloto se comportar bem do que o motor. Mas o Berger vem para completar a volta. Vamos ver o tempo do austríaco, olha aí, 1:15.125. Também subiu o tempo do Berger. 1:14.974 é o tempo do Berger, que lhe dá a quinta posição. E aí à esquerda no vídeo, o Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, acompanhando a volta do Berger. Ele já deu a primeira volta, foi para mais de 1:15 e também não melhora. Ou seja, a pista, que parecia estar um pouco mais rápida com o tempo do Frentzen, vai mostrando exatamente o oposto com os outros pilotos de ponta que vão tentando melhorar os seus tempos. Taki Inoue, da equipe Footwork, também melhora, a exemplo de Pedro Lamy. Ou seja, você tem aí os 5 primeiros pilotos, o Coulthard, o Hill, o Schumacher, o Alesi e o Berger, fizeram os tempos ontem na casa de 1:14. Depois nós temos na casa de 1:15 o Herbert, o Blundell, o Irvine e o Frentzen. Aí vem o Rubinho na 10ª posição, na casa de 1:16. Esses todos não conseguiram melhorar os seus tempos. O pessoal que estava ali com 1:17, 1:18, até 1:20, como o Diniz, esses sim conseguiram baixar o tempo que eles registraram ontem neste treino de hoje. Aí o Berger indo de novo para o box, voltando para o box, com o tempo de ontem, 1:14.974. O Rubinho chegou a dar 4 voltas nessa primeira tentativa. O Rubinho andou além do que os outros pilotos estão conseguindo. O Berger deu 3 voltas, mas a maioria está dando apenas 2 voltas, buscando 2 voltas rápidas. E aí você tem o Magnussen, o Jan Magnussen. E a Magnussen está estreando num grande prêmio. Ele é dinamarquês. Magnussen é o piloto de testes da McLaren e está aí ocupando hoje o carro número 8. Magnussen foi campeão mundial de kart e agora ocupa o carro do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen teve uma inflamação no apêndice, foi operado e não conseguiu se recuperar a tempo de participar deste grande prêmio de Aida, o grande prêmio do Pacífico. Então, o Magnussen, piloto dinamarquês, piloto de testes da McLaren, ganha aí a oportunidade de estrear num grande prêmio de Fórmula 1. Vamos ver como é que ele completa a sua volta. 1:16.733. 1:16.733. Ele tinha 1:16.339 no tempo de ontem. Não consegue melhorar também o Jan Magnussen, o jovem piloto dinamarquês, andando aí na McLaren, neste grande prêmio do Pacífico. A Federação Internacional de Automobilismo, está aí o Schumacher observando ainda o treino. O Schumacher ainda não se habilita para levar a Benetton para a pista, nem ele, nem o Coulthard, nem o Hill. O Coulthard sentou muito cedo no carro, dava a impressão de que ia tentar. Quando sentiu que a pista não estava mais rápida, resolveu esperar um pouquinho. De repente, com o pessoal andando, dá para limpar um pouco a pista. Veja aí a cara não muito satisfeita do Jean Alesi, ele que já tentou e não conseguiu. Então os pilotos podem estar esperando o pessoal andar, ver se limpa um pouco a pista, melhora um pouco a condição do asfalto, para que aí sim o Coulthard, o Hill e o Schumacher tentem alguma coisa. O Alesi está com essa cara meio séria, o que vem sendo muito comum nesses últimos grandes prêmios dele. A equipe Ferrari teve ótimos instantes no Campeonato Mundial, depois deu uma caída e o Alesi acabou entrando um pouco em conflito com a equipe, com o Jean Todt, 2 franceses brigando na equipe italiana, e os 2 pilotos que estão de malas prontas vão para Benetton o ano que vem, tanto o Alesi quanto o Gerhard Berger. Irvine volta para a pista.
Depois da sua tentativa, que não resultou em melhora de tempo, ele foi para o box e agora vem de novo. Aí o irlandês Ed Irvine, ele que vai andar num carro Ferrari o ano que vem. Olha, o Irvine foi para a 10ª posição, o Rubinho caiu para a 11ª posição. O Olivier Panis, o francês da Ligier, conseguiu melhorar o seu tempo. Foi para a 8ª colocação, o Olivier Panis. 1:15.621 o tempo do Panis. O Panis baixou bem o tempo, baixou praticamente 1,5 segundos o tempo dele de ontem para o tempo de hoje. Deu uma fricada de pneus ali o Ed Irvine. Vem pisando fundo, tá andando rápido, tentando alguma coisa. Outra vez ele frita os pneus 3 vezes em uma volta. Mas passou numa boa parcial na comparação com o tempo do Coulthard. Tentando recuperar a posição o Irvine, ele caiu para a 10ª colocação, era o 8º. Para quem tem pneus para 2 voltas, como tem sido a característica do treino até agora, do jeito que ele fritou pneu nessa volta, 1,5 talvez. Vem aí o Irvine. Balança a frente do carro, quase vai embora, ele traz e vai completar a volta. 1:14.182 o tempo da pole de Coulthard. Irvine passa. 1:15.679. Aí o Ed Jordan vendo a passagem. 1:15.679 o tempo do Irvine. Ele baixou o tempo dele um pouquinho, ele estava com 696, baixou alguns centésimos, 2 centésimos ele baixou. Enquanto você está revendo aí como ele freia bastante o carro e frita os pneus dianteiros da Jordan. Ele melhorou o tempo dele em 2 centésimos, mas não o suficiente para sair da 10ª posição no grid. Continua ocupando a 10ª posição o Irvine, que continua para mais uma volta. Vamos conferir aí a classificação como está. Coulthard em primeiro, Hill em segundo, Schumacher em terceiro. Tempos de ontem não foram para a pista. Alesi, Berger, Herbert, os 6 primeiros. Alesi, Berger e Herbert, estes já foram para a pista. Depois, Frentzen na 7ª posição, Panis em 8º, Blundell na 9ª posição, Irvine, Barrichello e Magnussen são os 12 primeiros colocados para a formação do grid. O Grande Prêmio do Pacífico em Aida, no Japão, que acontece na madrugada de sábado para domingo, no horário brasileiro, no horário de verão aqui no Brasil, horário de Brasília, 3 horas da manhã. Rubinho Barrichello de volta. Aí o Rubinho, ele está na 11ª posição, 1:16.263. Esse é o tempo que o Rubinho registrou ontem. E o Rubinho vai aí para completar sua volta. Vamos ver como é que ele vem, fazendo aí a curva à direita. Agora vai entrar na última curva para chegar à reta dos boxes e completar sua volta. Vamos ver o tempo do Rubinho. 1:15.936. 1:15.936. Rubinho melhora o tempo. 1:15.936 é um tempo melhor do que ele fez ontem, mas também não chega no tempo do Frentzen, no tempo do Irvine que está à frente dele. Continua na 11ª posição o Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello está apresentando aí algumas novidades para esse Grande Prêmio do Pacífico, Marcos Uchoa. Exatamente, Kleber. Ele está com uma na viseira dele, ele está com uma inscrição escrito "We miss you, Marco", que é "Nós sentimos a sua falta, Marco", escrito em inglês. E nos últimos 2 S's do verbo miss, né, que é sentir a falta, tem aquele S estilizado do Ayrton Senna, que ele na realidade então é uma sentir a falta e sentir a saudade, tanto do Senna quanto do Marco Campos, que é o piloto brasileiro de 19 anos, que faleceu na semana passada. Isso realmente o Rubinho, quer dizer, tem essa homenagem aos pilotos brasileiros, e o Rubinho aqui também, por um outro lado, digamos assim, um pouco feliz de estar em Aida, que foi, afinal de contas, o primeiro pódio da carreira dele no ano passado. Ele chegou na 3ª colocação e foi realmente o melhor resultado dele no ano passado. Este ano ele já conseguiu uma 2ª classificação, está faltando apenas a vitória agora. Kleber. O ano passado, o Michael Schumacher venceu a corrida, o David Coulthard vai para a pista, vamos ver o que consegue o escocês da Williams. O Schumacher venceu a prova do ano passado com o Berger em segundo e o Rubinho, como disse o Uchoa, na 3ª posição, fez o primeiro pódio
da carreira dele. A pole o ano passado foi com o tempo de 1:10.218. Foi do Ayrton Senna. Quer dizer, foi muito mais rápida a pole o ano passado do que essa do Coulthard. O Coulthard está andando 1:14.182. Quer dizer, são 4 segundos praticamente. O circuito teve uma pequena movimentação. Havia uma curva, um S, que foi transformada numa reta. Um S em homenagem ao Stirling Moss, piloto britânico. Foi tirada essa curva, virou uma reta, mas ainda assim os pilotos não conseguem andar mais rápido. E evidentemente que a gente tem os motores um pouco menos potentes este ano do que os motores do ano passado. Mas 4 segundos realmente é uma diferença muito grande. O Coulthard está na pista. Também o Suzuki. Você viu agora há pouco o registro da velocidade. Sempre os japoneses mostrando os detalhes nos grandes prêmios realizados por lá. E o Coulthard vai passar aqui. Vem o Coulthard. Vai abrir a volta. O escocês que ocupa a primeira posição no grid provisório. Ele é o terceiro colocado do campeonato mundial, David Coulthard, com 43 pontos. Também está na ajuda aí com o Damon Hill para ver se a Williams consegue ultrapassar a Benetton no Mundial de Construtores. E olha a Coulthard, vindo mais rápido, passando 0,63 mais rápido do que a sua própria parcial. O Schumacher se prepara para ir à pista. Frank Williams fica ligado no tempo de David Coulthard. Passa bem o escocês. Agora, nesta parcial, um pouco mais acima, 0,79. Aquela primeira parcial foi muito rápida. Vai beliscando a zebra o Coulthard. Vai tentando fazer tempo nessa volta. Vai pegar aí a McLaren pela frente. Saber se ele não compromete a volta com o tráfego. Aí a câmera colocada no carro do Coulthard. Fazendo aí a curva para a direita. Levando o carro para a zebra. Agora vai para a entrada da reta. E completa a volta dele, Coulthard. Passa pelo grid. Cruza a linha e faz 1:14.505. 323 milésimos acima do tempo de ontem. Mas andando na casa de 1:14. O primeiro a registrar a casa de 1:14. E o Damon Hill também vem para completar a sua volta. Saíram praticamente juntos. E o Damon Hill passa 0,31 acima do tempo do David Coulthard. Melhora o tempo de ontem. Ele estava 1/10 acima do tempo de ontem. Você viu que tem de areia no caminho dos pilotos. 0,31 acima do tempo do Coulthard, o Damon Hill. Melhora o tempo dele de ontem. Fica bem próximo do tempo do Coulthard. Ele estava 1/10 acima, agora fica 3 centésimos. Alesi também volta. Nas primeiras tentativas estão os dois pilotos da Williams. Foram as primeiras saídas deles para o treino de hoje. O Schumacher já estava ali com a balaclava, se preparando também para entrar na pista. O alemão que fica muito próximo de conquistar o bicampeonato mundial de Fórmula 1. O Hill vem ainda por uma segunda volta, mas uma volta mais lenta. Ele foi prejudicado lá quando ele completou a primeira volta, tanto é que ele vai para o box, ele pegou aquele monte de areia e a mesma sensação que o piloto tem se ele pegasse óleo na pista. O carro perde o controle, desliza demais. O Coulthard foi para o box, também o Damon Hill. Apenas uma volta para cada piloto da Williams. O Coulthard não conseguindo melhorar o tempo, mas mantendo a pole position, e o Damon Hill melhorando o seu tempo, ficando agora a apenas 3 centésimos do tempo do David Coulthard. Olha, 1:14.213, o tempo novo do Hill, 1:14.213, ele tinha 1:14.289 no tempo de ontem. Dos pilotos de ponta, dos que estão entre os 5 primeiros do grid, foi o primeiro a melhorar o seu tempo, o Damon Hill. Esse tempo do Alesi é o tempo de ontem, 1:14.919. O Alesi abre mais uma vez a volta.
Segunda tentativa do francês da Ferrari, que está louco, evidentemente, para mostrar serviço. E por uma série de razões. O Alesi está saindo da Ferrari, quer sair por cima, quer sair na boa. O Alesi está completando esse fim de semana 100 grandes prêmios na carreira. É uma marca histórica e ele também quer deixar essa marca entrar para a vida dele como um momento de alegria. Está estreando em Aida e tem uma namorada japonesa. Tem que fazer bonito na terra da namorada. O Alesi namora com uma atriz japonesa, a Kumiko Goto. Está aí há 10 dias já no Japão. Se adaptou direito ao fuso horário. Passou com a família da namorada, conheceu a família, fez a corte e agora na pista quer fazer bonito também. Vai o Jean Alesi. Vai para a curva que leva à reta. E vem aí rasgando com o motor V12 da Ferrari, que faz as suas últimas provas. 1:15.352. Ainda não consegue baixar o seu tempo, o Alesi. Ele tem 1:14.524. Continua acima do tempo o francês da Ferrari. Eu falei do motor V12 da Ferrari, que faz as suas 3 últimas provas, porque já há algum tempo a Ferrari vem preparando uma versão V10. O motor V10 é o motor, por exemplo, é o modelo do motor da Renault e de todas as outras equipes, a Peugeot, a Renault, a Mercedes, todo mundo corre com o V10. Só a Ferrari mantém o seu carro com o motor V12. É um motor mais pesado, que consome muito mais combustível. Então a Ferrari abdica da tradição do V12, já está trabalhando nos testes do motor V10 e no dia 24 de novembro vai para a pista testar o V10. Provavelmente com o Schumacher, que está indo aí com a Benetton, e também com o Ed Irvine. Os testes vão ser no circuito do Estoril, em Portugal. Vai Michael Schumacher. Primeira tentativa da grande fera da Fórmula 1 atual, o alemão Michael Schumacher, líder do Mundial com 82 pontos. 27 pontos de vantagem para o Damon Hill. Precisa de 3 pontos para ser bicampeão do mundo nesta prova de Aida. Ele ocupa a 3ª posição no grid. O tempo do Schumacher, 1:14.524. Ele está 4 décimos mais lento do que o David Coulthard. O Coulthard já saiu, não melhorou. O Damon Hill conseguiu melhorar o seu tempo. Encostou no Coulthard, mas não foi ainda mais rápido do que o companheiro de equipe. E agora é a vez do Schumacher. Nessa vista aérea que você tem com a câmera do helicóptero no circuito de Aida. Você viu uma reta curta. São retas curtas. E aí várias curvas no circuito de Aida. Um circuito de 3.703 metros. É o segundo menor circuito da Fórmula 1. Ele só perde para o circuito de Mônaco. O circuito de Mônaco tem 3.328 metros. Esse tem 3.703. Menor do que o circuito de Aida, só o de Mônaco. As características são muito semelhantes ao circuito de Manicur, que são as características atuais da Fórmula 1. Os novos circuitos estão sendo feitos todos nessa base, como é o circuito de Manicur. São travados, são de ultrapassagem mais difíceis, são mais complicadas as ultrapassagens e depende muito do braço do piloto. Vamos ao Schumacher, o tempo do Schumacher, 1:14.182 o Coulthard. E vem o Schumacher para completar a volta. Você viu, foi lá fora na pista, usou a zebra. Agora faz a curva que vai levá-lo a completar a volta. Primeira volta rápida do Schumacher nesse segundo treino oficial. Curva para a direita, pé embaixo, aponta no retorno dos boxes. E vem o Schumacher. Vai fazer tempo muito acima.
1:16,146, quase 2 segundos mais lento do que o Coulthard, que ficou ligado ali na performance do Schumacher, e também bem mais lento do que o próprio tempo do Michael Schumacher. A Benetton que enfrentou. Benetton não foi um carro mais acertado do que o Williams praticamente durante toda a temporada. Valeu sempre a perícia do Schumacher, o talento do Schumacher, as estratégias nas várias corridas adotadas pelo Schumacher em várias oportunidades. Todo mundo parou 2 vezes para reabastecer e trocar pneus. O Schumacher parou uma só e isso valeu para ele muito no campeonato. Além, é claro, do talento do alemão, que é hoje o melhor piloto da Fórmula 1. Mas o carro da Benetton nunca teve acertado como os carros da Williams. Carros que têm o mesmo motor Renault. E para essa corrida, mesmo com algumas mudanças aerodinâmicas que foram feitas, a Benetton não conseguiu se acertar para a pista de Aida. A sujeira atrapalhou muito. Está precisando de um pouco mais de tração. O carro está desgastando demais os pneus. Você viu, deu uma volta o Schumacher. Fez na casa de 1:16, bem mais alto. E acabou indo embora para o box. O Rubinho Barrichello voltou. Olha como você está vendo aí a escorregada, a escapada do Schumacher. Escapou de frente, segurou no braço. E aí foi embora para o box. O Rubinho deu mais uma volta, tentou de novo, fez 1:15,774. Exatamente o mesmo tempo que ele fez na volta anterior. É melhor do que o tempo de ontem, mas não é suficientemente bom para sair da 11ª posição. Continua na pista o Rubinho, vem também novamente o Gerhard Berger. A Federação Internacional de Automobilismo já confirmou que para a temporada do ano que vem, para 1996, quando o Berger ali quase escapa 2 vezes. Agora saiu de traseira, trouxe de volta. A Federação Internacional de Automobilismo já decidiu que para o ano que vem nós só teremos uma sessão de treinos oficiais valendo classificação, valendo a formação do grid. O Berger comprometeu absolutamente a volta. 2 escapadas foram demais. Para o ano que vem, apenas o treino do sábado é que vai valer para a formação do grid. Na sexta-feira, eles vão ter sessões de treinos oficiais, de manhã e de tarde. São treinos livres, treinos que vão servir para os pilotos acertarem os seus carros, tanto para o treino do dia seguinte, como também para a condição de corrida. Cada um deles vai poder dar 32 voltas. No sábado, pela manhã, continuam os treinos livres. E aí à tarde, nesse horário já tradicional, sempre entre 1 e 2 da tarde, no horário local, no horário do país onde está sendo realizado a prova, aí nós teremos só esses 60 minutos para que os pilotos façam tempo e contem para o grid de largada. Vai dar, sem dúvida nenhuma, muito mais emoção à sessão de treino. Ninguém vai poder ficar no box esperando o final, vai todo mundo ter que se virar para em 1 hora conseguir registrar o tempo e formar o grid. Essa é uma mudança já confirmada para a temporada de 96. Aí de novo o Johnny Herbert encontra pela frente o Montermini, deixa para trás o piloto da Pacific. E vem para partir para sua volta o Johnny Herbert. Olha aí de novo essa câmera colocada no bico da Benetton. E vai partir para abrir a sua volta o Johnny Herbert. Desistiu da ideia. Ficou no box. A Williams outra vez na pista com o Damon Hill. Hill melhorou o tempo dele de ontem e vai tentando tomar a pole position do David Coulthard. 1:14.213 é o tempo dele de hoje. Uma pista que você viu, mesmo com um carro muito bem acertado como é o carro da Williams, balança demais. Olha como vem balançando a Williams. Com o excesso de poeira, com o excesso de areia,
cada volta é uma volta diferente. O piloto não tem aquela referência. Bom, aqui o carro balança mais, então eu tenho que fazer o seguinte. Não tem essa. A cada volta é uma surpresa nova para o piloto. Barrichello voltou para o box. Ele está na 11ª posição. E o Barrichello completou o seu trabalho hoje, né, Uchoa? O Barrichello já deu 12 voltas, não tem mais como melhorar. Está na 11ª posição por enquanto, pode no máximo piorar. Ele no ano passado ele largou na 8ª posição, foi quando ele conseguiu realmente aquele pódio de terceiro, já largando numa posição pior esse ano. E o Diniz, por enquanto, na 21ª posição, o Moreno em 22º. O Diniz que teve até uma coisa engraçada aqui, porque o Schumacher deu uma entrevista oficial na revista da Benetton, da equipe mesmo, em que perguntaram para ele qual era a pessoa que ele mais admirava. E o Schumacher respondeu que ele mais admirava era o Pedro Diniz, porque o Diniz dirige, segundo o Schumacher, o Pedro Diniz dirige um carro Forte Corse e ele está sempre lá atrás, todo o grid, todo o grande prêmio, e eu admiro ele pela motivação que ele consegue encontrar em dirigir um carro tão lento. Realmente é engraçado do Schumacher falar realmente que admira o Pedro Diniz, mas o Pedro Diniz realmente está em grandes negociações com a Ligier. Há uma grande chance da gente ver o Diniz num carro bem mais rápido do que o Forte Corse desse ano. Kleber. E o Damon Hill vem bem, hein? O Damon Hill passou em 2 parciais mais rápido do que o Coulthard. Vai para completar a volta, Damon Hill pode até dar uma volta de pole position para o Hill. 1:14.519, ele ficou 4 décimos. Ele veio muito bem nas 2 primeiras parciais, as 2 abaixo do tempo do David Coulthard. Depois, na hora de completar a volta, perdeu o tempo e acabou não melhorando nem o tempo que ele já tinha feito hoje. Tá aí de novo o Michael Schumacher, aquele que admira o Pedro Paulo Diniz. E com essa câmera colocada aí no carro, você vai a bordo do Schumacher e vê como ele tem dificuldade para conduzir o carro. É muito trabalho para o piloto nesse circuito de Aida. É a segunda tentativa do Schumacher. Na primeira ele foi muito mal, rodou acima de 1:16. Agora ele vem na sua segunda tentativa, conduzindo com toda a sensibilidade necessária para ficar na pista, para não escapar nesse complicado circuito de Aida. Aponta no retão o Schumacher e mais uma vez vira alto. 1:16.086, de novo ficando quase 2 segundos acima do tempo do David Coulthard. O Briatore não gostou nada. Viu que não está dando para melhorar em nada, muito pelo contrário, piorando a performance da Benetton do treino oficial de sexta-feira para este que a gente está acompanhando ao vivo. E olha o Ed Irvine fazendo uma grande volta. Uma grande volta. 1:15.524. Ed Irvine na sua 4ª tentativa. 1:15.524. Vale para o piloto da Jordan a 6ª posição. Pula da 11ª para a 6ª posição. Ed Irvine, o companheiro de Rubens Barrichello na Jordan. 1:15.524. Foi a 3ª tentativa do Irvine. Ele toma o lugar do Johnny Herbert na 6ª posição. A gente confere aí, ó. Coulthard, Hill, Schumacher, Alesi, Berger. Esses 5 com os tempos de ontem. O Hill melhorou o tempo em relação a ontem. E aí aparece o Ed Irvine com 1:3 acima do tempo do Coulthard. Depois Herbert, Frentzen, Panis, Blundell, Barrichello, Magnussen. Os 12 primeiros. Grande salto de Ed Irvine. Faz uma bela volta o Irvine. Tá aí o Mark Blundell. O Ed Irvine, que é um piloto que teve uma boa parte da sua carreira desenvolvida aí no Japão. Não na pista de Aida, mas nas pistas do Japão. Ele chegou a passar temporadas no Japão até voltar para a Fórmula 1, até voltar para a Jordan.
E agora faz uma grande volta, melhora bastante o tempo dele e pula da 11ª para a 6ª posição na formação do grid, com 9 voltas dadas nesse treino. Coulthard, Hill, Schumacher, Alesi, Berger e Irvine, os 6 primeiros. Rubens Barrichello ocupando a 11ª colocação. E o Blundell completa a sua volta. 1:16.498. O tempo do Blundell. Mantém a 10ª colocação dele. Marco Blundell, que neste fim de semana, pelo menos, vai ser aí o principal piloto da McLaren. Até porque o Jan Magnussen, do dinamarquês, está fazendo a sua estreia num grande prêmio. Ele que é piloto de testes. São 46 minutos de treino. Faltam 14 minutos para o final da sessão. E as posições vão ficando mais ou menos definidas. Olha o Herbert fritando tudo que tem direito ali para tentar recuperar a sua 6ª posição, pelo menos. Agora ele não fritou nada, mas deu uma escapada de traseira, deixou a roda direita e quase lá na terra, mas conseguiu trazer de volta. É no final da volta dele. É como mesmo disse o Damon Hill. Pessoal, os pilotos estão se sentindo num verdadeiro rally, enfrentando areia, poeira. E o Herbert vem para completar a volta. A briga dele seria para tomar a posição do Irvine, mas fez 1:16.325. Olha aí o Schumacher e o Coulthard, os dois checando a volta do Herbert. Volta ruim do Johnny Herbert. Continua na pista o inglês Herbert, que nesse fim de semana o noticiário dá conta de que ele pode até ir para Tyrrell. Por enquanto está sem equipe o Johnny Herbert. Venceu 2 provas este ano. As 2 primeiras vitórias da carreira do Johnny Herbert aconteceram este ano nos grandes prêmios da Inglaterra e da Itália. Mesmo com essas 2 vitórias e ocupando a 4ª posição no Campeonato Mundial ao lado do Alesi com 40 pontos, agora que ele já tira o pé nessa volta, o Herbert está sem equipe para o ano que vem. Perdeu o lugar na Benetton, não conseguiu a boquinha na Ferrari e está negociando com a Tyrrell e também com a Ligier. Quer dizer, é candidato à vaga pretendida pelo Pedro Paulo Diniz. Vai para o boxe o Johnny Herbert. Ele ocupa a 7ª posição no grid. Perdeu uma posição. E acabou o dia para ele. Já completou as 12 voltas. Vai de novo Schumacher. Vai de novo o Schumacher. Talvez também para completar o seu dia. Tem 6 voltas o Schumacher. Pode até dar mais 2, 3 voltas, voltar para o boxe e tentar mais alguma coisa. O Coulthard que você viu ali, ele que é o pole, deu apenas 3 voltas neste sábado. Vai o Schumacher. Ele que vem de uma vitória brilhante em Nürburgring. Estava fazendo uma corrida apenas tática. Quando sentiu que dava, foi para cima do Alesi, ultrapassou o francês e venceu a corrida. Mas você viu como o carro saiu já balançando da curva? Tá difícil levar a Benetton. Vai tentando o Schumacher melhorar o seu tempo, ver se consegue chegar no Damon Hill e neste aí o Coulthard. Os dois ligados, ó. Primeiro o Coulthard e agora o Hill. É sempre motivo de preocupação quando vem o Schumacher. São os dois pilotos da Williams acompanhando a volta do alemão. Essa dupla se desfaz, o Coulthard vai para a McLaren e o Damon Hill terá a companhia de Jacques Villeneuve, canadense Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula Indy, que vem para a Fórmula 1. Faltando 10 minutos para o final do treino. Schumacher abre a volta. Vamos acompanhar o alemão percorrendo os 3.703 metros da pista de Aida. Essa é a primeira parcial. Uma primeira parcial muito rápida. Fez em 16.713
o Coulthard, e passa em 17,046 o Schumacher. 333 milésimos acima, numa parcial que o Damon Hill conseguiu ser mais rápido do que o Coulthard. O Schumacher já nessa primeira parcial, onde o Hill foi mais rápido, passa acima. E agora, já quase 1 segundo. Não vem com pinta de que faz boa volta o Schumacher, não. Nas 2 vezes que ele tentou, ele fez acima de 1,16. Schumacher, que venceu 7 provas nesta temporada de 95, mas fez apenas 3 poles. O negócio do Schumacher não tem sido nos treinos. Em San Marino, na Espanha e no Canadá, as 3 poles do Schumacher. Foram 7 vitórias, mas só 3 poles, enquanto o Damon Hill fez 6 poles, quer dizer, o dobro do que o Schumacher. É de novo para casa de 1,16. 1,16,548. E agora perdeu tudo, perdeu a volta, perdeu o controle. Saiu com tudo que tinha direito. Mas aí é que ele dá o espetáculo, né? O carro escapa, vai embora, mas ele não perde a classe. Traz de volta e vai embora. 1,16,5. Outra vez na casa de 1,16. Cai muito o rendimento da Benetton. Vale lembrar que o tempo do Schumacher, que garante a ele a terceira posição no grid, é de 1,14,524. Ele rodou agora em 1,16,5, quer dizer, está 2 segundos mais lento em comparação a ele mesmo, o Michael Schumacher. Não conseguiu o acerto ideal da Benetton. E olha aí de novo a escapada que ele dá. Escorrega o carro, vai com a roda traseira quase para lá da zebra, mas ele traz de volta. E vai para o boxe. O líder do campeonato mundial. Vai para o boxe. O Schumacher mantém a terceira posição, mas andando muito acima do tempo de ontem. Vai ser checado o carro da Benetton, vai para a pesagem ali o carro do Schumacher antes de chegar na garagem da Benetton. De novo a Sauber na pista com o Frentzen. Ele que foi o primeiro a melhorar. Você lembra que o Frentzen foi o primeiro. Ele foi o segundo a sair para a pista. Primeiro foi o Mika Salo, depois saiu o Frentzen. Ele saiu e já conseguiu, naquela oportunidade, melhorar o seu tempo. Depois caiu para a 8ª posição. Mas já é uma posição acima da que ele tinha ontem. Ele terminou o treino de sexta-feira, o treino oficial, na 9ª colocação, agora está na 8ª. Com a melhora que ele fez na primeira volta, na primeira tentativa. E deu apenas 3 voltas o Frentzen. Agora vai abrir a volta o alemão. Tá aí o Frentzen, abrindo a volta. Piloto Harald Frentzen, uma das boas revelações da Fórmula 1, 28 anos de idade. Foi pretendido por muita gente quando o mercado estava no seu ponto alto, estava fervendo, mas acabou renovando o seu contrato com a Sauber. A Sauber que vai ter uma nova versão do motor Ford. Hoje ele corre com a versão Zetec. A versão que corre o Frentzen hoje, a Sauber hoje, é o motor que venceu o Mundial ano passado com o Schumacher, que empurrou a Benetton do Schumacher. Para o ano que vem, a Ford prepara um motor V10 para equipar a Sauber, que é a equipe oficial de fábrica da Ford. O Frentzen tinha uma multa de 5 milhões de dólares para sair da Sauber. Muita gente quis o Frentzen, ninguém se habilitou a pagar essa grana toda, então o alemão renovou o contrato com a Sauber. Uma equipe que apareceu muito bem, teve bons momentos, está aí ocupando uma posição de destaque, a 5ª colocada no Mundial de Construtores. E o Frentzen vem para completar sua volta. Olha aí, 1,15,561. Ele mantém a 8ª posição. Mas, por exemplo, ele está andando 1 segundo mais rápido do que o Schumacher, que está chegando aí.
O Schumacher, esse 1:14.524, tempo de ontem. Hoje o Schumacher fez 1:16.5 e 1:15.5. O alemão da Sauber. O tempo do Frentzen é um bom tempo, mas o mantém na 8ª posição. 1:15.561, 2 voltas com o mesmo tempo, na mesma balada, na mesma tocada, o Heinz-Harald Frentzen. O piloto que traz aí a Alemanha, ele e o Schumacher trazendo a Alemanha com destaque na Fórmula 1. É claro, o Schumacher é muito mais, o Schumacher é campeão do mundo e virtualmente bicampeão do mundo, mas o Frentzen aparecendo também com muito destaque na Fórmula 1. São 4 minutos para o final da classificação, do treino que define o grid. Primeira posição é de David Coulthard. Vai o Coulthard para sua 5ª pole na temporada e para a 4ª pole consecutiva. Depois que disseram para o Coulthard, você não vai mais ficar na Williams, aí o Coulthard começou a andar muito no treino. E o Schumacher vai de novo. Coulthard está na primeira posição, está na pole. O segundo posto é do Damon Hill, o terceiro é o Schumacher e o Schumacher sai com pneus novos. Repara ali, ó, o selinho dos 4 pneus. São 4 pneus novos para o Schumacher. Faltando 3 minutos para o final do treino, vai para a última, para a derradeira e para a tentativa onde ele arrisca tudo realmente. Sai com pneus novos. O Coulthard se preocupa, se agita ali no cockpit, vai esperar a definição. O Hill está fora. O Hill já não vai mais. Agora o Coulthard ainda deve voltar para a pista. O Coulthard tem a oportunidade de voltar para a pista. O Schumacher sai com os pneus novos e o Coulthard vai para a pista também com pneus novos, hein? Não tem o selinho que caracteriza o pneu novo, mas está com o friso de pneu zerinho. Então saem os dois com pneus novos, dando expectativa para esses 2 minutos e 20 que faltam para o treino. Cada um tem uma volta. O Hill tá fora, ele não tem jogo. Com esse aí não tem chance. O Hill só pode ter prejuízo nessa. Se o Schumacher conseguir alguma coisa, se o Schumacher conseguir melhorar o seu tempo, significa outra vez o Schumacher se colocar no meio das duas Williams ali. Por enquanto tem a dobradinha. Mas o Schumacher abre a volta. A pista não está vazia não, mas o tráfego não atrapalhou o Schumacher. Olha como ele vem, ó. Na primeira parcial já ficou 0,50 mais rápido. Agora é a segunda. Vem o alemão pisando fundo. A grande estrela da Fórmula 1, Michael Schumacher. A segunda parcial, 32,083. O Coulthard, ele sobe, 32,229. E deu uma fritada nos pneus. Se ele não pode ameaçar o Coulthard, se talvez ele não consiga ameaçar o Coulthard, ele pode tentar tirar a segunda posição do Damon Hill. Tá aí o Coulthard também. Vamos ver como passa o Coulthard em relação à primeira parcial dele. 190, mais rápido do que o Schumacher. Passou melhor do que o Schumacher. Os dois com pneus novos. No final do treino, que define o grid para o Grande Prêmio do Pacífico. Schumacher vai completar a volta. Entra na reta, passa pelo grid. Vem o Schumacher, faz 1,14,284. Respira aliviado. A cara feia do Briatore em contraposição ao alívio do Damon Hill. Continua, portanto, na terceira posição o Schumacher, mas você viu a diferença com os pneus, hein? Schumacher vai tentar mais uma volta. Schumacher passou antes do final do treino, antes da bandeirada. Vem o Coulthard também. Entra na reta o Coulthard, só que o Schumacher já deu 12 voltas. 1,14,182, o Coulthard vem ligeiro também.
e faz 1:14:013. Melhora em 169 milésimos o seu tempo, o escocês David Coulthard, e confirma a sua pole. Melhora o tempo, ele faz a pole position. O Schumacher, mesmo com os pneus novos, melhorou muito o seu tempo. Ele que fez o treino inteiro. E ó a Ferrari aí, ó. Fica no meio do caminho a Ferrari. Vai para a areia o Gerhard Berger, quando também tentava alguma coisa no final do treino. Tentou demais. Olha o Jean Todt. Acabou a brincadeira para o Berger. Saíram com pneus novos o Schumacher e o Hill. O Schumacher melhorou em 2 segundos o tempo que ele fez, mas não conseguiu tirar a segunda posição do Damon Hill. Então nós ficamos com a pole position para David Coulthard, a 5ª na temporada, a 4ª consecutiva. Aí está o escocês voltando para o box com mais uma pole position na sua carreira. 4 consecutivas e 5 no total. Schumacher deixando o carro, não melhorou, não conseguiu tomar. Ele que nas últimas corridas sempre conseguiu tomar a posição, a segunda posição do Damon Hill, dessa vez não deu para ele. Primeira posição para David Coulthard, ao lado dele na primeira fila, larga a outra Williams de Damon Hill. A terceira colocação é de Michael Schumacher. Ele que precisa de 3 pontos para garantir o bicampeonato. Em terceiro, Schumacher. Na 4ª posição, larga Jean Alesi. O 5º é Gerhard Berger. A 6ª colocação, Ed Irvine. Em 7º, John Herbert. O 8º é Frentzen. Esses são os 8 primeiros. 1:14:013, tempo registrado hoje para Coulthard. Depois, na 9ª posição, Panis. Em 10º, Blundell. Em 11º, o Rubinho Barrichello. Larga, portanto, na 11ª posição, o Rubinho Barrichello. O Magnussen larga na 12ª. E você tem aí a confirmação, olha. David Coulthard em primeiro, o Damon Hill em segundo, o Coulthard com o tempo de hoje, o Hill com o tempo de hoje, o Schumacher com o tempo de hoje. Aqui, 4ª posição para Jean Alesi, a 5ª para o Gerhard Berger. Eles não conseguiram melhorar os seus tempos. A confirmação de Rubinho Barrichello em 11º. E aí vamos ver os 2 outros brasileiros. O Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 21ª posição, e a 22ª posição para o Roberto Pupo Moreno. Amanhã, às 3 da manhã, no horário de Brasília, no horário de verão do Brasil, nós teremos a largada do Grande Prêmio do Pacífico. Leva uma bela vantagem ao Williams, porque é uma pista onde a ultrapassagem é difícil, e a Williams larga com dobradinha na primeira fila. Coulthard em primeiro, Hill em segundo, com Schumacher em terceiro. O Rubinho larga na 11ª posição. Você está revendo aí a escapada do Gerhard Berger, que levou a Ferrari lá para a areia. Olha como ele rodou e foi embora. E aí ficou lá atolado. O Rubinho larga na 11ª posição, mas o ano passado largou em 9º e chegou em terceiro. Fica a expectativa de uma boa corrida para o Rubinho, uma corrida que costuma ser complicada. O ano passado foram 15 abandonos. Na madrugada, então, de sábado para domingo, 3 da manhã, o Grande Prêmio do Pacífico de Fórmula 1, direto de Aida. Agora, na sequência, você fica com o Corujão e o filme Expresso para Neon City. 30 anos, Globo e você, tudo a ver.